Fala, meu povo, fala, minha pova, fala, minha turma querida, que saudade de vocês. Estamos entrando aí na terceira semana de aula remota, né? Então a gente já tá craque aí, sempre procurando um funcionamento melhor para a gente ter uma produtividade aí que se espera, né? Que eu espero de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá então, o que temos para hoje? Lá no Google Classroom de vocês, na parte de redação, você vai abrir lá, você vai ter dois documentos. Você vai ter o PowerPoint, que é esse PowerPoint aqui, que nós vamos conversar hoje, tá bom? E você também vai ter esse documento aqui, que é nada mais, nada menos que o conteúdo que a gente vai trabalhar durante essas próximas semanas, que é o parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então, numa estrutura dissertativa argumentativa, que nós temos 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, nós já passamos pelo parágrafo de introdução, a ele aqui, ó, ok? O que eu tenho que fazer na introdução mesmo? Contextualizar o tema, mais apresentar a minha tese. E agora, nós fizemos a atividade, né, da contextualização. 6 pessoas me entregaram. Perdão, essa aqui é outra atividade, né? Parágrafo de introdução. Ok. E também falamos sobre a construção da tese, correto? Que foi a aula da semana passada. Construção da tese. E hoje, o que nós vamos falar? Exatamente sobre o parágrafo de desenvolvimento. Deixa eu ir lá para o nosso slide. Pô, caramba. Como é que vai? Aqui do lado, perdão. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui meu laser, meu laser. Laser boladão, se liga só. Tem que ter muito estudo, muita estrutura para ter um laser desse, né? Então, vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento. Professor Gustavo Felizardo. Você tem certeza que não esqueceu. Espaço célula 1. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento constitui a maior parte do texto dissertativo. E é nele que a introdução é expandida. Primeira coisa, na introdução, eu não posso defender o meu argumento, a minha tese, tá bom? Meu ponto de vista. Eu não vou defender, eu não vou falar se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Não. Eu só vou falar qual é o meu ponto de vista. Eu não vou defender esse ponto de vista. Eu só vou defender esse ponto de vista no desenvolvimento. Então, relembrando lá, a tese, eu tenho o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1, ele vai ser defendido no parágrafo de desenvolvimento 1 e o argumento 2 no parágrafo de desenvolvimento 2. Vamos ver isso mais para frente. Então, observe que eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento no meu texto dissertativo argumentativo. Por isso que é a maior parte do texto, tá bom? Porque no desenvolvimento eu tenho que fazer algo, eu tenho que ter a preocupação em fazer alguma coisa que é justificar ou mostrar que meus argumentos da tese lá em cima da introdução estão corretos. De modo quase evidente, chama-se parágrafos de desenvolvimento aqueles que desenvolvem o tema. Oh! Também são chamados de parágrafos de argumentação. Eles cumprem o importante papel de defender o posicionamento do autor do texto em relação à problemática abordada. Tá bom? Então é aqui que o bicho canta. É aqui que você vai provar que a sua ideia é válida. Não adianta eu colocar uma ideia e não provar que essa ideia é, de fato, uma ideia relevante. E é no desenvolvimento que nós vamos fazer isso, ok? Vamos lá. A função dele. O desenvolvimento constitui a maior parte do texto dissertativo argumentativo e é nele que a introdução é expandida. Sua função principal consiste em quê? Defender a visão do mundo do enunciador. Quem é o enunciador? Você, cabeção, que está escrevendo aí o seu texto. Explicitada ou sugerida no primeiro parágrafo do texto. Desenvolvimento é a parte mais importante da dissertação, pois é nele que surgem os principais recursos argumentativos, justamente aqueles que vão ser responsáveis pelo convencimento do leitor. Se o leitor lá pegou sua introdução, o que a introdução tem que fazer? Contextualizar o tema, apresentar qual é o tema para o leitor. Depois, ela tem que apresentar o ponto de vista do autor, aquele que está escrevendo, para o leitor. Aí o leitor fala assim, caraca, olha, esse cara aqui vai falar de um tema, o ponto de vista dele é interessante, mas não
mas o seu leitor não foi convencido ainda. Ele vai ser convencido, ou seja, o desenvolvimento ele vai ser fundamentado exatamente no desenvolvimento. O argumento vai ser desenvolvido nos parágrafos de argumentação, ok? Ou seja, você vai mostrar que está certo mesmo. Atenção! Introdução não é lugar de argumentação. Ou seja, você não tem que defender a sua ideia na introdução. Você só tem que dizer qual é a ideia, qual é o ponto de vista. Nela, apresentamos os argumentos da tese. O desenvolvimento, que é o espaço na estrutura dissertativa argumentativa, que o autor irá provar que seus argumentos são válidos. Então, é um erro eu tentar argumentar na introdução, porque a parte da argumentação, ou seja, a parte que eu provo que o meu argumento está certo, é no desenvolvimento. Se o aluno faz isso na introdução, ele está cometendo um erro. Por quê? Ele está fazendo algo que deveria ser feito no desenvolvimento, que esse camarada está fazendo lá na introdução. Então, cuidado, cada parágrafo deve ter o seu propósito. O propósito da introdução é contextualizar o tema, apresentar a tese, com 2 argumentos só. Lá no desenvolvimento, você vai retomar o argumento 1 da tese e no segundo desenvolvimento, o segundo desenvolvimento da tese, segundo argumento da tese, ok? Só para lembrar, sempre lembrando, parágrafo é a unidade do texto que desenvolve um núcleo principal, associado a núcleos acessórios que devem ser articulados entre si para produzir sentido. O que é o núcleo semântico principal? É a tua ideia, ok? Esse núcleo semântico a gente vai entender aqui quando eu colocar os exemplos. É exatamente o quê? O meu argumento 1 lá da tese, lá em cima, no primeiro parágrafo, ele vai se tornar o desenvolvimento 1. Esse é o núcleo semântico, uma ideia só, tá bom? Em outras palavras, o parágrafo de desenvolvimento jamais poderá expor 2 ideias principais, ok? Cada uma dessas ideias, separadamente, deverá estar contida em um único parágrafo, ok? Isso explica o quê? Por que lá na minha tese, na introdução, eu coloco 2 argumentos? Porque eu vou construir 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com a sua própria ideia. Importante, a estrutura do desenvolvimento. Eu tenho que fazer o quê? Primeiro, retomar o argumento da tese. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu só ver aqui se o próximo é exemplo. Isso aí, é o exemplo. Retomei o argumento da tese. O que eu faço depois? Fundamento esse argumento. E depois eu exemplifico. Exemplificar não é fundamental no nosso parágrafo de desenvolvimento. O que eu preciso fazer é o quê? Retomar o argumento da tese, fundamentar o argumento da tese. Tá bom? Retomei, fundamentei. Na próxima aula eu vou trazer para vocês algumas técnicas de fundamentação. Hoje eu preciso que você saiba que a estrutura ou a coerência do texto dissertativo argumentativo se faz dessa forma. Eu vou retomar o argumento da tese e vou fundamentar esse argumento. Ok? Olha só. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não coloquei. Deixa eu só voltar aqui no Classroom de vocês. Olha só essa redação aqui, exemplar, que eu já trabalhei na aula passada, mas com ela nós vamos entender essa parte aí. Observe a primeira coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 parágrafos. Você consegue visualizar os blocos de parágrafo aqui? Então, cada parágrafo tem que ter um propósito. Eu sei que o meu primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. Então, qual é o propósito da introdução? Contextualizar o tema, apresentar a tese. Ok? E eu tenho aqui 2 parágrafos de desenvolvimento. E, por último, o parágrafo de conclusão. O que eu tenho que fazer no parágrafo de desenvolvimento? Retomar o argumento da tese e fundamentar. Lembra? Que é isso aqui, ó, que esse aqui está me dizendo, retomar o argumento da tese e fundamentar. Olha só esse exemplo aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Tudo isso de amarelo aqui é a contextualização da tese, ok? Isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada
que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, de azul, aqui, ó, a partir do isso até o final eu tenho a minha tese. O que está de azul é um argumento. O quê? As salas estão nos centros urbanos. E o de verde é outro argumento. Qual argumento? Que existe uma concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, eu tenho dois argumentos aqui na minha introdução. Observe que a pessoa, o autor, ele só falou qual é o argumento dele. Ele não fundamentou nada. Então, o de azul é o argumento 1. Olha só onde o argumento 1 deve voltar. Tem que voltar no parágrafo de desenvolvimento 1. E o verde tem que retomar no parágrafo de desenvolvimento 2. Agora, olha só. A ideia que lá em cima eu só apresentei, agora eu estou fundamentando ela, mostrando que ela está certa. Vamos ler aqui. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos no espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Opa! Ela fez uma paráfrase, ou seja, ela falou esse argumento aqui com outras palavras. Contextualizou, retomou o argumento da tese? Retomou. Se aqui em cima ela falou dos centros urbanos, ela voltou a falar sobre centros urbanos aqui. Argumento 1, desenvolvimento 1. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Observa aqui, ó, essa pessoa, para mostrar que a ideia dela está certa, ela colocou aqui uma pesquisa, 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Ela trouxe também um argumento de autoridade, Sérgio Buarque de Holanda, dos livros Raízes do Brasil. Ela está mostrando que essa ideia, qual? A concentração de salas de cinemas nos centros urbanos, não é uma ideia que ela tirou da cabeça dela, que ela inventou. É uma ideia que pode ser comprovada. Como que ela comprovou? Aqui, ó, através de uma pesquisa, colocou alguém que entende do assunto para dar razão a ela. Imagina que você está num debate. Tudo que você puder utilizar para sair desse debate como vencedor, você deve utilizar. E essa menina aqui convenceu o leitor, me convenceu. Ela trouxe uma pesquisa, ela trouxe um argumento de autoridade. Falou? O nome disso aqui a gente vai aprender na próxima aula como fazer isso aqui. Segunda coisa, o segundo argumento, lá na introdução, olha aqui o mouse. O segundo argumento é qual? A concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente, ou seja, que a arte é para rico. O segundo parágrafo de desenvolvimento é obrigado a falar sobre essa ideia aqui, a ideia de verde, porque ela falou lá na introdução que ela ia falar sobre isso, então ela tem que falar no segundo desenvolvimento. Vamos lá. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Ela retomou o argumento da tese? Retomou aqui, ó. Ela pegou essa ideia que estava lá em cima e trouxe aqui para o desenvolvimento. Situou o leitor do argumento. Agora ela tem que fundamentar. O que é fundamentar? Provar que esse argumento, que essa ideia que ela apresentou na introdução, é uma ideia válida. Vamos ver como é que ela fez. Isso é retratado no livro Quarto de Desejo, de Carolina Maia de Jesus, no qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condições de miserabilidade. E assim mostra como os acessos aos centros culturais é uma perspectiva distante da realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Olha só o que ela fez. Ela trouxe um argumento de exemplificação e de argumento de autoridade também. Por quê? Trouxe um exemplo de um livro de alguém que entende também sobre o assunto. Então, ela está mostrando também que essa ideia não é algo da cabeça dela. Ela deu a ideia e ela pode provar que a ideia é fundamental, que essa ideia é coerente, que essa ideia é legal, que vai trazer para ela, se fosse num debate, ela sairia como uma, entre aspas, vencedora no discurso. Tá bom? Então, esse é o parágrafo de desenvolvimento. Olha só. Tá vendo? Como cada um tem uma função, a função do parágrafo de desenvolvimento, dois parágrafos de desenvolvimento, é totalmente diferente do propósito do parágrafo de introdução. Introdução, contextualização da tese, contextualização do tema, apresentação da tese.
Parágrafo de desenvolvimento. Retomada do argumento da tese, mais a fundamentação. São estruturas diferentes, tá ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos de parágrafo de desenvolvimento, mas descontextualizado da redação, porque não daria espaço no slide. Além disso, deve-se atentar para os fatores socioeconômicos implicados no processo. Isso aqui, em vermelho, é a retomada da tese. De verde, ao contrário do que pensa, ao contrário do que pensa a maioria, não é a pobreza, mas assim contato desta com a riqueza que faz com a crime... Tá difícil, hein? Vamos lá. Ao contrário do que pensa a maioria, não é a pobreza, mas sim o contato desta com a riqueza que faz com que a criminalidade seja tão presente em nossa sociedade. Aqui ela está fundamentando por um senso comum. De fato, um país em que crianças descalças, sem qualquer perspectiva de ascensão social, fazem malabarismo para pessoas trancadas no interior dos seus confortáveis veículos, é mais provável que o crime surja como uma grande válvula de escape. De azul, ele trouxe o quê? Uma exemplificação. Fundamentou, mostrou que a ideia é válida e exemplificou com esse fato aqui, que todos conhecem, que é senso comum, quando encontramos essa realidade de crianças fazendo malabarismo enquanto estamos em nossos carros confortáveis. Tá bom? Olha só, aqui eu coloquei uma redação inteira, tá bom? Esse aqui essa é a introdução e esses daqui são os parágrafos de desenvolvimento. É como se fosse uma redação, só que eu picotei ela toda, tá bom? Então esse aqui é o parágrafo de introdução dessa redação. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Até aqui, até questão, ela fez o quê? Contextualizou o tema. Nós estamos no parágrafo de introdução. Contextualizou o tema. Vamos continuar. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, quais são os argumentos da tese dessa pessoa? Primeiro argumento, legado histórico-cultural. Segundo argumento, desrespeito às leis. Eu pergunto a vocês, o primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ter que falar sobre o quê? Sobre o primeiro argumento. Qual é o primeiro argumento? O legado histórico-cultural. O segundo desenvolvimento vai ter que falar sobre o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? O desrespeito às leis. Ok? Então, esse é o parágrafo de introdução dessa menina. Vamos agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, ó, desenvolvimento 1. Ela me deu o primeiro argumento, o legado histórico-cultural. Vamos ver se no desenvolvimento ela vai falar sobre o histórico-cultural. Esse cenário, justamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Ela falou que ia falar de história cultural? Falou. Então ela está certa? Certíssimo. Então o que ela fez? Retomou o argumento da tese. O que falta ela fazer? Fundamentar. Nesse interim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Ela está trazendo aqui um argumento de exemplificação, que nós vamos ver mais à frente, todos esses tipos de fundamentação. Mas eu quero que você entenda o quê? Que ela retomou de vermelho o argumento da tese e agora de azul ela está fundamentando. Vamos para o desenvolvimento 2? Mas antes, vamos dar um pulinho lá na introdução. Na introdução, ela falou que vai falar sobre os desrespeito às leis. Vamos ver se no desenvolvimento 2, esse é o desenvolvimento 1, do Scooby-Doo, desenvolvimento 2, Você lembra o nome dessa mulher aqui? Qual é o nome dela mesmo? Daphne. Conforme previsto pela Constituição brasileira. Ela está falando de Constituição brasileira. Constituição brasileira não é uma lei? Sim. Então ela está retomando o argumento da tese? Sim. Ok? Todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial, aquela que prevê o mesmo salário e mesma função, também garantidas por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre salários de homens e mulheres, principalmente se essas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir essa problemática. Então, vamos lá. Ela retomou o argumento da tese? Sim, leis. Aqui ela está falando sobre a Constituição brasileira.
E ela já começa, essa pessoa já começa a trazer o que a lei diz. Então, ela já começa a fundamentar também o argumento dela com uma lei. E quem vai poder falar contra a lei? Imagina um argumento lá no debate, você está discutindo e a pessoa está falando assim, eu não concordo com você, não. Aí tu fala assim, mas na Constituição brasileira diz que todos somos perante iguais à lei, independente de cor, raça, gênero. E a pessoa fica o quê? Ela pode até não concordar, mas você vai sair como vencedor desse debate, tá bom? De azul aqui, ela coloca um exemplo. No entanto, observa que em diversas partes do país é gritante a diferença entre salários de homens e de mulheres, principalmente se essas mulheres forem negras. Então, ela coloca mais uma fundamentação através de um exemplo. Então, qual é o propósito do parágrafo de desenvolvimento? Cadê aqui? Peraí, voltando. Retomar a tese, mas fundamentar, tá bom? Lembrando sempre da ordem. Se eu citei, cadê? Vamos lá. O argumento 1, o desenvolvimento 1 tem que ser sobre o argumento 1. O desenvolvimento 2 tem que ser sobre o argumento 2. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só tem a galera aí falando que eu sou cara, né? Temos quarentena, a gente fica carente, né? Precisando de uma levantada no ego. Tranquilo, turma? Seguinte. Lá no Classroom de vocês também tem uma atividade. Vamos lá. Bom dia, turma. Tudo bem? Saudade de vocês. Está na hora da construção textual. A partir de hoje, nós faremos sempre atividades de construção textual. Então, vamos lá. Eu coloquei um tema para vocês aqui, ó. Discutindo sistema de cotas. Um tema polêmico que você pode ser contra, você pode ser a favor. Eu coloquei um texto que vai ajudar quem é a favor e um texto que vai ajudar sobre quem é contra. Olha o enunciado. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva o primeiro parágrafo mais os 2 parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema sistema de cotas para o acesso à educação. Um avanço ou retrocesso? Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que construir um parágrafo de introdução. E o que você deve fazer no parágrafo de introdução? Você deve contextualizar o tema, mas apresentar a tese. Isso aí eu coloquei para vocês. Estou aqui abrindo o slide. Aqui. Contextualizar o tema, mas apresentar a tese. Lembrando que tem 18 maneiras de você contextualizar o tema. A tese é o seu ponto de vista. Primeira coisa que você tem que fazer é a sua tempestade de ideias, planejar o seu texto. Você precisa saber, eu sou a favor ou eu sou contra sobre esse tema? Eu sou a favor das cotas? Eu sou contra as cotas? Você tem que saber isso. Depois você vai escolher os seus argumentos. Argumento 1 e argumento 2. O seu argumento 1 vai virar o seu desenvolvimento 1. O seu argumento 2 vai se transformar, vai se expandir no seu desenvolvimento 2. Ok? Professor, mas o senhor não falou ainda sobre as técnicas de fundamentação. Eu sei. O que eu quero saber de vocês? O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o seu parágrafo de introdução completo, ok? Eu vou avaliar lá o seu parágrafo de introdução. Por quê? Porque nós já conversamos sobre contextualização do tema e sobre a tese. Agora, nos seus parágrafos de desenvolvimento, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se você soube fazer esse encaixe. Se no seu parágrafo de desenvolvimento 1, você está falando sobre o seu argumento 1. E se no seu parágrafo de desenvolvimento 2, você está fazendo trazendo, expandindo o seu argumento 2 lá da introdução. Ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo no Zoom, no WhatsApp ou no e-mail. Eu vou colocar o link do Zoom para vocês, para a gente, né? Para esclarecer sobre esse exercício. Como toda aula, o exercício só é para ser entregue na semana que vem. Tudo bem, galera? Conto com vocês com a participação. É isso aí, tamo junto. Valeu, um grande abraço.